E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Eu sou a professora Camila e nessa aula nós vamos estudar relações morfossintáticas. Para que a nossa aula fique estruturada, então vamos ver os objetivos da nossa aula. Aqui, compreender as relações morfossintáticas, esse nome que parece um pouco estranho, mas a gente já vai entender do que se trata, diferenciar forma e função linguística e entender por que as palavras são classificadas em classes gramaticais. Não se trata de uma posição autoritária da gramática, né? Existe uma razão para ser. Então, essa palavra que inicialmente eu disse que ela parecia um pouco estranha, ela é formada de outras duas palavras, morfossintaxe. Primeiro elemento, morfologia. Esse pedacinho da palavra morfo vem de morfologia. E morfologia também a palavra, né, é construída a partir de outros dois pedaços. Morfo vem de forma e logia é o estudo dessa forma. Então, é o estudo das formas das palavras, tudo bem? Enquanto que sintaxe, esse outro pedacinho da palavra que não parece ser formado por dois, ele é um pouco diferente, justamente porque ele vem do grego, né? Então, sim é junto, sincrônico, sinfonia, enquanto que taxe é de que maneira esses elementos juntos estão ordenados. Então, é de que maneira uma forma, uma palavra, introduzida num enunciado, ela adquire uma ordem. E essa ordem vai determinar a função dessa forma ou dessas palavras. Então, bem importante aqui, quando falamos de forma, estamos falando de algo diferente da sua função. Uma forma pode ter diferentes funções. Tudo bem? Então, para que a gente possa compreender um pouco melhor o que é a forma linguística, a gente precisa lembrar que cada forma, ou seja, cada palavra dotada da sua forma de ser escrita, de ser formada, ela tem uma significação própria. Isso não significa, meus queridos, que todas as palavras, por terem uma significação própria, terão uma única significação. Isso fica claro? A forma, então cuidem, prestem bem atenção, a forma das palavras é diferente do seu sentido. Porque sentido em língua portuguesa e em todas as línguas, né, é formado a partir de relações. Tudo bem? Então vamos a um exemplo para que isso fique claro. Então vejam aqui a Charles de Laert. A Charles de Laert vocês vão ver com frequências nas minhas aulas. No primeiro quadrinho, nós temos esse professor que conversa com um outro professor e ele diz: formei-me na USP, fiz mestrado na Sorbonne, doutorado em Oxford e Bristol. Ótimo, comece por aquela classe. E aí ele começa a pintar a classe no próximo quadrinho. O que a gente observa? Que a forma linguística da palavra classe, ela tem, quando inserida nesse enunciado, nessa charge, ela tem pelo menos 3 sentidos. A classe que nós sentamos, a classe que o professor pinta, ou ainda a classe que esse professor ministraria. E é essa multiplicidade de sentidos da forma classe que provoca o humor nessa charge. Tudo bem? Então, forma é diferente de sentido e a forma inserida no enunciado tem uma função diferente. Então, quando nós falamos em forma, nós vamos lembrar que é a formação das palavras. E a formação das palavras, em língua portuguesa, se dá a partir dos morfemas. Embora a palavra pareça estranha, né? E é importante saber as palavras, meus queridos. A palavra morfema significa pequenos pedaços de palavras que constroem as palavras na língua portuguesa. E esses morfemas podem ser de 2 tipos. Eles podem ser lexicais, de origem lexical, ou de origem gramatical. A palavra lexical, ela pode soar um pouco estranha a vocês, e ela vem de léxico. Sempre que vocês observarem a palavra lexical, pensem em vocabulário, tudo bem? É o conjunto de palavras que forma a língua, o léxico. Enquanto que gramatical, a gente já vai entender como funciona no seguinte exemplo. Observem comigo o verbo falávamos. Nós observamos que a palavra falávamos, o verbo conjugado, o verbo falar conjugado, ele possui a sua formação a partir desses pequenos pedaços, desses morfemas.
Inicialmente nós vemos o radical, fal, do verbo falar, e o radical, ele sempre é de origem lexical, justamente porque ele forma a palavra. Tudo bem? Enquanto que os dois outros pedaços, vá e mos, são outros pedacinhos que vão caracterizar esse verbo, ou seja, vão determinar qual é o modo, qual é o tempo, qual é o número, qual é a pessoa. E nós chamamos esses dois pedacinhos de desinências. Nós vamos ver isso um pouco melhor quando estudarmos os verbos. Tudo bem? Mas as desinências são esses pedacinhos de palavra, os morfemas gramaticais. Tudo ok? Então, visto a forma, nós vamos agora observar o que se trata exatamente a função linguística com um exemplo que me parece bastante claro. Observem comigo. Nesses dois enunciados, nós temos as mesmas formas, certo e normal. Elas são escritas das mesmas formas, mas o que a gente observa? Estão em lugares diferentes nos enunciados. Além disso, a gente vai observar que elas, as mesmas formas, exercem funções diferentes em cada enunciado. E é por isso que a gente vai já determinar que forma é diferente de função. Assim como forma é diferente de sentido, forma também é diferente de função. E quais são as formas nós estamos vendo, né? Mas quais são as funções delas nesses dois enunciados? O certo, enquanto um substantivo, no primeiro enunciado. Tudo bem? Enquanto que no seu segundo enunciado, o certo, ele adjetiva esse ser que é normal. Então, o normal é ser certo, o certo qualifica esse ser que é normal. Enquanto que no primeiro enunciado, o certo exercia a função de substantivo. E da mesma forma acontece com o normal, que inicialmente era um adjetivo e no segundo enunciado se transforma num substantivo. E depois a gente vai estudar exatamente de como que a gente verifica cada um dessas funções. Tudo bem? Como é que a gente identifica elas? Mas a gente já pode observar que elas são diferentes, certo? Então, o nosso próximo objetivo da aula de hoje era entender por que as palavras são classificadas. Como eu disse, não se trata de uma visão autoritária e, na verdade, tudo na nossa vida é classificado. Pessoas são classificadas, gêneros são classificados. Isso às vezes não é lá muito bom, mas a classificação serve para dentro de um grupo em que as pessoas, os itens, as palavras são diferentes, identificar como é que elas funcionam na vida, na frase, né, em cada uma das suas situações. Então, a gramática que pensa isso é a gramática descritiva, porque existem gramáticas diferentes. E a gramática descritiva, já diz o nome, ela pretende descrever a língua. E ela vai descrever a língua sempre a partir de compreensões de sentido, função e forma. Essas duas palavras nós já conhecemos, forma e função, né? Sempre que eu penso em função, eu vou pensar em sintaxe, muito bem. Sempre que eu penso em forma, eu vou pensar em morfologia. E depois nós vamos estudar que quando lemos a palavra sentido, vamos pensar em semântica. Mas já fica aí guardada a palavra. Tudo bem? Então, por essa razão, por as palavras e a gramática descritiva pretender uma classificação, a gente já introduz as classes gramaticais. As classes gramaticais na língua portuguesa são 10. Essas 6 primeiras que apareceram, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, elas são variáveis. E aí depois a gente vai estudar exatamente em que classificações, em que itens elas são variáveis, tudo bem? Enquanto que as 4 últimas, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são invariáveis. Tudo bem? Conhecidas as classes gramaticais, e mais uma vez nós iremos estudar cada uma delas, porque se trata de um conteúdo bastante extenso, agora a gente pode concluir do que tratou a nossa aula. Então, sempre que nós pensamos em forma e função linguística, nós precisamos observar que a mesma palavra, como por exemplo aqui a palavra poder, ela pode ter funções diferentes. Quando a gente lê esse enunciado, quando o poder corrompe, corrompe a não mais poder. Inicialmente o verbo poder, ele está substantivado, ou seja, eu tenho a mesma forma, mas aqui ele é um substantivo. Tudo bem? Enquanto que
Na sua segunda ocorrência, ele é um verbo. E a gente observa também que há uma outra repetição, corrompe, corrompe, e nesse caso a mesma forma tem a mesma função. Se trata de um verbo e se trata de um verbo. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima. Um beijo.